Saudações, meus amigos, com vocês, Cristiano, no canal do Camarada Comissário. Quero iniciar aqui um diálogo, uma rápida conversa com os novos espectadores, com quem resolveu me visitar devido à recomendação do novo homem, né? O Newman. Quero agradecer aqui por ter linkado meu vídeo que a propósito foi uma resposta ao vídeo do Nando Moura, um vídeo, aliás, muito mal feito e pessimamente consultado. Eu acho que até aquela moça, eu acho que é Dasha o nome dela, uma russa que mora em São Paulo, vai fazer um vídeo em resposta àquele vídeo extremamente, absolutamente grosseiro, no qual a gente vê, né, o senhor Nando Moura, quer dizer, com o seu diletantismo, tentando brincar de politólogo, de especialista em relações internacionais, exatamente para atacar pessoas que aplaudiram a aproximação entre a Rússia e o Brasil, especialmente agora em razão do encontro dos BRICS. Então vamos lá, algumas pessoas me perguntaram aqui o porquê do Putin ter feito elogios ao Bolsonaro. Bem, é necessário deixar bem claro aqui que elogios é algo absolutamente comum na diplomacia. E isso, aliás, não é algo exclusivo do governo Bolsonaro, porque teve muita gente, inclusive gente de esquerda, que ficou ofendidinho, né? Ah, não, porque ele agora está fazendo elogios para o Bolsonaro. Só que vamos lembrar de uma coisa, senhores. O presidente Vladimir Putin também fez elogios ao Lula na década de 2000, exatamente no contexto da aproximação ali. Não apenas o Putin, como também o Medvedev, que até falou que era necessário criar uma nova ordem mundial diante das crises comuns ao capitalismo tal qual como o conhecemos hoje. Então foram feitos elogios ao Lula, que aliás não só foi elogiado, como ele apareceu em mais de uma oportunidade no Russia Today, que é a mídia estatal russa internacional. A Dilma Rousseff também foi feita, inclusive, uma entrevista com a Dilma Rousseff, no qual uma jornalista, salvo engano, espanhola, ela diz assim: ah, você é uma espécie de super-heroína em seu país. Então, quer dizer, elogios, rasgar elogios sempre foi feito a praticamente todos os governantes brasileiros. Só que aqui nós vimos uma diferença com relação ao Bolsonaro. Qual seria o elogio que uma pessoa podia fazer ao Bolsonaro? Você vai elogiá-lo pela sua política econômica, sendo que a gente vê aí o dólar subindo o tempo todo? Não, não tem como você fazer um elogio relacionado com a política econômica. Vai fazer um elogio ao Bolsonaro com relação ao conhecimento dele da história, ou a valorização dele de algum período da história? Também não, porque ele não é forte nisso e muito menos se esforça. Eu não conheço nenhum museu, por exemplo. Vamos pegar uma coisa aqui, né, que com certeza muito seguidor do Bolsonaro gosta. Questão militar. Quantos museus militares foram abertos agora no governo Bolsonaro? Nenhum. Pelo menos um parque, pelo menos um tanque para você colocar numa pracinha de uma cidade pequena, talvez. Pelo menos as pessoas teriam que admirar, terem uma novidade, digamos assim. Um avião, coisa parecida. Você não viu isso aí no governo Bolsonaro. Então, quer dizer, não, é um sujeito que não tem absolutamente nada. Ele fez o quê? Na hora o Bolsonaro tinha um problema com o áudio, um problema com a tradução precisamente. O discurso dele não estava havendo uma falha na realidade na comunicação entre Bolsonaro, Putin e os demais governantes. Então o Putin fez o quê? Para que ele pudesse entender ali e para que o Putin pudesse deixar bem clara a intenção da Rússia de aumentar a colaboração com o Brasil, então ele fez um elogio voltado para a masculinidade dele, que aliás é uma coisa do qual ele se orgulha, né? Até mesmo estava vendo uma foto agora dos novos diplomatas da China que se estabeleceram aqui no Brasil, foram colocados em uma sala de espera. Na sala de espera, você tem dois desenhos, que eu não sei se foram encomendados ou se foi realmente alguém que gosta do Bolsonaro que fez aqueles desenhos. No desenho é uma foto dele famosa, né, no qual ele aparece com a cara séria apontando o dedo, né, com mais ou menos desse jeito assim, e no outro quadro está lá ele, né, trocando beijinhos lá e amassos com a esposa.
Bom, o sujeito tem uma foto dessas no quarto, na sala de trabalho, até que dá para entender. Mas em uma sala de visita, uma sala de espera, é muito estranho. É muito estranho. E eu mostrei isso para alguns amigos russos e eles disseram assim: ele nem gosta de si mesmo. E isso é uma verdade. O certo é que agora que vieram ameaças dos Estados Unidos, precisamente do Joe Biden, especialmente com relação à questão da Amazônia, Bolsonaro agora vai ser obrigado a procurar um novo padrinho, digamos assim. E aparentemente Vladimir Putin seria talvez a figura perfeita, que agora que vai sair o Trump, talvez seria alguém com o qual ele vai ver alguma coisa ali que combina. Quem foi que não gostou das palavras do Putin? Principalmente as feministas. Que o Putin usou palavras, masculinidade. Eu não sei qual o problema com esse tipo de palavra. Aliás, na Rússia é absolutamente comum. Eu me recordo, certa vez, quando eu estava saindo do metrô e vi o reclame de um restaurante. E tinha lá, restaurante de comida masculina. E aí tinha lá um homem fortão, né, cortando uma carne. Tinha outro que um sujeito com aparência intelectual, talvez um homem de negócio ali, uma coisa também lá comendo essa carne. É algo absolutamente comum, não só, aliás, na Rússia, como aqui também no Brasil. Aqui no Brasil é muito comum, por exemplo, aqui no Ceará, alguém dizer assim: fulano é um cabra macho, né? Fulano é muito macho, quer dizer, é um sujeito valente, é um sujeito másculo, tem hombridade. Isso é algo próprio da nossa cultura, é uma coisa que não é nenhum pecado, ao contrário do que alguns grupos cosmopolitas tentam impor a nós aqui no Brasil. Além disso, se vocês procurarem um programa chamado Ariel Ireshka, que é um programa proposto originalmente ucraniano, mas muito exibido na TV russa, você vê duas moças que vieram aqui para Fortaleza, inclusive elas saíram deixando guardada aqui US$ 100, e nesse programa, que é uma espécie de reality show, elas tiram cara e coroa. Uma recebeu um cartão para gastar de forma ilimitada e a outra recebeu somente US$ 100 para gastar aqui na cidade de Fortaleza. E tem um momento em que uma delas vai para um rodízio. Na Rússia não existe rodízio. É uma coisa que é uma novidade. Eles perguntam: é verdade que no Brasil tem restaurantes no qual você chega e você pode comer carne de forma ilimitada? É verdade, sim. Nós temos esse tipo de restaurante. Se chama rodízio. E quando uma dessas moças foi provar a comida brasileira, ela disse assim: no Brasil praticamente só tem comida masculina. O que é comida masculina? É comida pesada, com muita gordura, com muita. Exatamente o cara que pega pesado no batente, né, que está ali. Isso é chamado de comida masculina na cultura russa. Então, essa ofensividade, né, algumas pessoas ficaram ofendidas, principalmente as feministas, não é coisa para ficar ofendida, especialmente porque homem e mulher é diferente, goste você ou não disso, independente do pensamento ao qual você se filiar. Eu não estou dizendo aqui que as mulheres devem ser privadas de fazer aquilo que elas gostam. Aliás, eu inclusive sou muito a favor de que mulheres, por exemplo, pratiquem atividades que homens também praticam. Por exemplo, jogar videogame. Quantas vezes você já viu uma mulher em jogos de computador? A gente sabe que é um número reduzido, até porque infelizmente tem um problema muito sério também, que é a questão do assédio. Né? Muitas vezes o sujeito fica ali em cima o tempo todo achando que vai tirar uma casquinha. Então isso acontece. No Airsoft, por exemplo. No Airsoft, aqui em Fortaleza, tem uma moça agora que organizou um seminário para mulheres e, inclusive, pensa em fazer um jogo agora só para mulheres de Airsoft. Muitos homens, inclusive, apoiam a ideia. Mas a gente sabe que é muito raro uma mulher se interessar por isso. Questão de natureza diferente. Se você for para um país como a Noruega, tem inclusive um documentário de um sociólogo sueco, ele também é humorista, um documentário, inclusive, muito bem humorado, e ele demonstra a falácia da ideologia de gênero. Homens, pela sua natureza, pela sua história, pelos seus genes, pela sua composição física, geralmente tendem a determinadas coisas. A mesma coisa com a mulher. E isso necessariamente elucidar essas diferenças e ao mesmo tempo também enaltecer essas diferenças não é nenhum absurdo, como as senhoras feministas querem. Só para você ter uma ideia, um dos melhores elogios que você pode fazer a uma mulher russa é você dizer que ela é muito feminina. Né?
Como é que você diz que para uma mulher russa que ela é muito feminina? Se ela for uma conhecida sua, você pode dizer Ты очень женственная. Né? Ты очень женственная, quer dizer, você é muito feminina. As mulheres russas adoram esse tipo de elogio. Elogios como, por exemplo, boneca. Uma vez eu estava vendo uma discussão, uma moça dizia assim, não me chame de boneca. Isso porque um brasileiro tinha escrito para uma russa. Aliás, vários brasileiros tinham escrito para essa russa. E aí, perguntar, por que você ficou tão ofendida? A gente está dizendo isso aqui para te elogiar. E ela disse assim, não, isso não é elogio. Sabe por quê? Porque bonecas não têm cérebro. Quer dizer, você dizer para uma mulher russa que ela é uma boneca, kukla, é assim que você diz em russo, isso é considerado ofensivo. Mas você dizer para ela que ela é очень женственная, ou seja, que ela é muito feminina, então muitas aceitam como elogio. É uma particularidade da cultura russa. E essa questão de masculinidade, feminilidade, não existe absolutamente nenhum problema com isso, senhores. Mas voltando aqui para o caso do Nando Moura. Que vídeo raso, hein? Mas que vídeo raso, que vídeo ridículo esse que ele fez para o canal dele. O cara tenta dizer até que a Rússia é comunista, se baseando no fato de que a Rússia tem centenas de estátuas de Lenin. Só que esse mesmo Nando Moura, ele se esquece que o próprio Vladimir Putin, há alguns anos atrás, disse que Lenin colocou uma bomba embaixo do Estado russo. Uma bomba que produziu uma série de conflitos. É um discurso muito famoso, que foi inclusive elucidado no Sputnik, o famoso jornal russo em língua portuguesa. É um discurso, aliás, com o qual eu não concordo. Por quê? Porque não foi Lenin que colocou uma bomba, não foram os bolcheviques. Depois da Revolução de Fevereiro, aliás, no início do século XX, a Rússia era um país com uma série de problemas. Com muitos, mas muitos problemas, inclusive de ordem social. Se você abrir a internet russa, vídeos feitos em russo, tem um que é muito famoso, um vídeo revisionista, digamos assim, que traz a famosa ideologia do a gente era feliz e não sabia. Se chama Россия, которую мы потеряли. Ou seja, a Rússia que nós perdemos. É um vídeo de teor monarquista, que tenta mostrar que na época do Tsar Nicolau II, tudo estava muito bem e que na realidade chegaram bolcheviques malvados e acabaram com o progresso da Rússia, o que não foi assim. Só para vocês terem uma ideia, num país cujo inverno chega a temperaturas de mais de menos 40 graus negativos, você tinha operários trabalhando com os pés envoltos em trapos. Uma bota como essa que vocês já devem ter visto em outros vídeos meus, que eu apareço usando tanto na Rússia como aqui no Brasil também, principalmente no Sul, aquilo ali era um artigo de luxo no início do século XX. Os operários, os camponeses, tinham que enrolar os pés em trapos para se proteger do frio extremo. Então essa era a Rússia que nós perdemos, essa era a Rússia do Tsar Nicolai II. Uma Rússia que tinha algum progresso, sim, sem dúvidas tinha muito progresso. Em São Petersburgo eu visitei o primeiro centro de pesquisas espaciais da Rússia. Você tem na Fortaleza de Pedro e Paulo, quer dizer, onde começou ali, onde começaram as pesquisas do desenvolvimento de foguetes da corrida ao espaço, ainda na época do Tsar Nicolai II. O problema é que todo o dinheiro do Tsar Nicolai II era um dinheiro do capital estrangeiro. É mais ou menos como você imaginar que você tem uma conta com R$1 milhão. Só que esse R$1 milhão não pertence a você. Você tem um cartão para uma conta de uma outra pessoa com R$1 milhão e na hora que você usar esse dinheiro, esse sujeito vai cobrar de você. E se você não tiver como restituir esse dinheiro, aí ele vai te trazer muito problema. E a Rússia do Tsar Nicolai II era exatamente isso. Era uma Rússia que dependia o quê? Dependia exclusivamente, não era uma república de bananas, mas era uma república do trigo. Toda aquela Transiberiana, que é uma ferrovia enorme, foi criada exatamente para escoar a produção de trigo para os ingleses. Ainda que o Império Russo tivesse muitos problemas, inclusive de fome.
Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Revolução de Fevereiro, que foi a revolução que derrubou o Tsar. Não foram os bolcheviques, não foi Lenin que derrubou a monarquia, que derrubou o Tsar. Foram os liberais, em fevereiro. Só que esses liberais criaram uma situação ainda pior na Rússia. Porque não tinha nenhum poder, nenhum líder que estivesse ali pronto para assumir a responsabilidade. Você teve o levante do general Lavr Karnilov. Você teve sucessivas tentativas de golpe de Estado. Até que os bolcheviques fizeram o quê? Eles resolveram preparar a sua insurreição, derrubaram o governo provisório. Tem inclusive até uma piada sobre o governo provisório que diz assim: que tipo de governo pode ser levado a sério quando esse governo se auto-intitula governo provisório? Os bolcheviques então derrubaram Kerensky, que a propósito não fugiu da Rússia vestido de mulher. Isso aí foi um boato, na realidade, um boato que na época fez sucesso e que, claro, também soa engraçado, tem até meme hoje sobre isso. Ele fugiu, na realidade, de Gátina, fugiu para a Europa, dentro de uma carruagem, porque ele não estava no Palácio de Inverno. E aí, depois disso, os bolcheviques assumiram o poder. Assumiram o poder, se mostraram a única força capaz de reunificar o país, que na época a Rússia estava fragmentada, tinha até uma república na Sibéria. Havia as forças do Barão Negro, do Barão de Sangue, havia o Exército Vermelho, o Exército Branco, o Exército Negro e o Exército Verde. A situação era completamente caótica no país e foram os bolcheviques que impuseram a ordem. Então, quando Putin chega e diz que os bolcheviques colocaram uma bomba que dinamitou o Estado, isso aí não condiz com a própria história da Rússia. Além disso, na cidade de Volgogrado, antiga Stalingrado, recentemente foi removida uma estátua de Lenin. Em várias cidades agora, não sei se vocês sabem, mas praticamente toda cidade na Rússia tem uma rua Lenin. Se for uma cidade grande, tem uma avenida Lenin. E agora muitas cidades estão renomeando essas ruas, como aconteceu agora numa cidadezinha do sul da Rússia. Uma estátua de Lenin foi removida de uma praça em Volgogrado. Quer dizer, para que isso? Qual o objetivo? Aí nessa hora o Nando Moura chega e diz assim, não, porque a Rússia é comunista porque tem centenas de estátuas de Lenin. É verdade que a Rússia ainda tem centenas de estátuas de Lenin. Assim como a Polônia tem estátuas de Lenin. Será que a Polônia também é comunista agora? A Ucrânia ainda tem estátuas de Lenin. Será que a Ucrânia também é comunista? A Hungria tem estátuas de Lenin. Será que a Hungria também é comunista, segundo o Nando Moura? Os Estados Unidos têm pelo menos uma estátua de Lenin. Será que os Estados Unidos agora também são um país comunista? Pelo menos segundo o Olavo de Carvalho é. Segundo essa turma mais doida, pirada, eles são comunistas. Mas os delírios dessa turma aí é muito diferente da realidade. Para isso você precisa, claro, saber o que é comunismo, que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo.